Você, quando o cabelo está com esse encapamento, com essa película de derivado de petróleo, ele fica brilhante, sedoso, etc. Então muita gente tem usado progressiva como tratamento. O cabelo tá ruim, tá feio, tá opaco. Vai lá, não, vamos fazer uma selagem, vamos fazer um botox para deixar esse cabelo bonito. Mas a verdade é que a progressiva é uma química e vai agir na estrutura do fio. Na estrutura do fio que já não está com o fio 100% saudável. Então isso pode prejudicar muito a saúde capilar. E isso vai dar o efeito rebote lá na frente, porque com o derivado de petróleo isso vai disfarçar e vai fazer com que o cabelo pareça que está saudável, pareça que está bonito, pareça que está selado. Muita gente fala, meu Deus, vai fazer a progressiva e depois vai fazer a luz e o cabelo vai estar selado. Não, ele não vai estar selado. Ele até vai estar um pouco selado por causa da diferença de pH e etc. Mas o principal é, se o cabelo está poroso antes, ele está poroso embaixo desse derivado de petróleo. A progressiva não recupera cabelo. A progressiva, ela age diretamente na estrutura do fio e cria essa película com os derivados de petróleo, que é o novo encapamento do cabelo. Olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Progressiva. E você está no Senta que lá vem a história. E hoje eu quero falar com você sobre um grande mitão, que é o mitão da progressiva encapar o cabelo. Esse quadro eu criei justamente para informar, e colocar aqui um pouco de conhecimento do porquê desses mitões, o porquê algumas crenças acontecem na nossa profissão. E esse mitão, o que é mitão? Mitão é um mito muito grande, muito disseminado, que muitos profissionais acreditam ser verdade, que é a história da progressiva encapar o cabelo. Será que a progressiva encapa o cabelo mesmo? E se ela encapa, qual é o problema? Qual é a solução? Como lidar com isso no nosso dia a dia? Progressiva encapar o cabelo é um dos maiores mitões, não só por causa do fato de encapar ou não o cabelo, mas sim porque isso veio de uma verdade. Olha só que interessante. Não sei se você sabe, quando começou as progressivas, a primeira progressiva que surgiu, todo mundo sabe, é a progressiva de formol. E como que a progressiva de formol agia no cabelo? Como acreditava-se que se agia no cabelo? Basicamente, esse formol ele entrava em contato com o cabelo, existia uma solução, era feita uma solução de queratina hidrolisada com o formol, e você, quando se aplicava isso no cabelo, o cabelo, acreditava-se, o formol criava uma capa endurecida, ele reagiria com as cutículas do cabelo, e aí ele formaria como se fosse uma película, como se fosse uma casca, como se fosse uma selagem mesmo, como se fosse realmente uma capa. Acreditava-se que isso acontecia porque, na verdade, acontece. O formol ele tem uma característica de formar essa película em volta das coisas. Eu não sei se você sabe, mas o formol ele é muito usado para conservação de cadáveres, que é o quê? Existe um corpo, uma pessoa morre, e aí precisa conservar. Isso é muito usado nas faculdades de medicina, faculdades que estudam o corpo humano, e aí esse corpo humano fica com formol, e quando o corpo está dentro do formol, ele não apodrece. Por quê? Porque o formol ele forma uma película mesmo ali no tecido orgânico, que não deixa a entrada de micro-organismos que fazem com que o corpo humano entre em um estado de putrefação, ou seja, que ele comece realmente a apodrecer. Forma essa película e aí o corpo fica conservado ali para estudos e enfim. E aí começou a se usar isso no cabelo. Ele faz isso, esse encapamento do fio realmente. Mas acreditava-se que era esse encapamento, essa característica de formar essa película na superfície do cabelo, que era o que mantinha o cabelo liso. Qual o seu grau de conhecimento? Talvez você ainda acredite nisso. Mas a verdade é que os estudos foram evoluindo, apesar de serem estudos ainda prévios, estudos ainda no começo, porque a progressiva é uma química muito nova, é algo muito novo. Para você ter uma ideia, desde a década de 60, 50, 60, existem alisamentos capilares. Na verdade, desde muito tempo existe isso, lá na Idade Média, na Antiguidade mesmo, existiam os alquimistas que, de uma maneira ou de outra, faziam misturas ali, e alquimia mesmo, para conseguir mudar a forma do cabelo. O formol é algo muito novo. Então, mais para frente, o formol acabou sendo proibido porque ele tem uma influência muito maléfica na nossa saúde, na nossa saúde sistêmica, no corpo humano. Ele tem uma toxicidade muito elevada, ele é muito tóxico. Então foi proibido. Beleza. Imediatamente depois, as fábricas começaram a fazer novas substâncias, começaram a pegar substâncias que tinham características parecidas com o formol e começaram a fabricar e fazer. A verdade é que esse é engraçado porque geralmente para você ter um ativo novo, de qualquer que seja a coisa, para qualquer finalidade, primeiramente tem-se um problema. Por exemplo, no caso da progressiva, as mulheres querem alisar o cabelo de maneira
não tão agressiva quanto o tioglicolato, o guanidina, etc. Depois começa-se a desenvolver pesquisas científicas para se descobrir algo que consiga fazer o alisamento sem tanta agressão. E por fim, isso é testado, isso é feito assim, uma hipótese, será que tal produto, tal ativo pode ter uma característica de alisamento? Eles vão lá, testam e tal. Deu certo? Deu certo. Eles vão lá e fazem mais testes. Aí eles vão avaliar mais coisas e por fim eles lançam o produto. Com a progressiva, isso não aconteceu, aconteceu o contrário. O que eles fizeram? Eles passaram direto para a parte do teste. Bom, o formol funciona. Descobriu-se sem querer, né? Eu costumo dizer que a progressiva é o Viagra dos cabelos, né? Porque o Viagra, Felipe, eu não sei se você sabe, mas o Viagra ele foi descoberto por acaso. Estavam pesquisando sobre um ativo para melhorar a pressão alta, a hipertensão ou algo parecido com isso. E sem querer viram que um dos efeitos colaterais era a ereção no homem. Então eles acabaram vendendo o Viagra, transformando o Viagra num remédio para a disfunção erétil. E da mesma maneira, a progressiva foi descoberta sem querer. Alguém foi lá, teve a ideia de botar formol no cabelo, botou e conseguiu alisar. E aí as fábricas começaram a fabricar produtos, só que já na fase final. Então eles colocavam no cabelo e via se alisava. Como que eles fizeram? Se o formol deu certo, vamos pegar substâncias que tenham características parecidas. E aí começaram a testar alguns ácidos aldeídos, né? Porque o formol é um aldeído, tanto que ele tem o nome formaldeído. É engraçado porque tem até a questão das progressivas ácidas orgânicas e o formol é uma substância orgânica e é uma substância ácida. Então, desde o formol, passando por todas as outras substâncias, todas elas são ácidas e todas elas são orgânicas. E então foram fazendo esses testes e fazendo. A verdade é que não existe muita informação científica aprofundada. Até onde nós sabemos, o que acontece, né, isso é descoberta recente, é que as progressivas, né, esses ácidos aldeídos, esses aldeídos, eles não agem na cutícula como se acreditava antigamente. Porque o que acontece? O que é que dá a forma para o cabelo? O que dá a forma para o cabelo são as pontes de sulfeto, é a estrutura do fio, e não a cutícula. A cutícula, muito pelo contrário, ela é o que vai dar proteção, é o que vai dar a resistência do fio e não necessariamente a forma. A forma, ela é composta pelo jeito em que as pontes de sulfeto são ligadas, né? Ou seja, o jeito que os tijolinhos do cabelo são colocados entre si. Então é a mesma coisa que você pode construir com o mesmo tijolo um prédio redondo, ou um prédio retangular, ou um prédio quadrado. Então é a mesma coisa, você usa os mesmos tijolos, que é a queratina, mas dependendo do jeito que esses tijolos, que essas queratinas estão ligadas entre si através das pontes de sulfeto, o cabelo tem uma forma diferente. As últimas pesquisas científicas descobriram que é ali, no mesmo lugar que os alisamentos convencionais agem, as progressivas também agem, só que de uma maneira um pouco diferente, né? Enquanto o tioglicolato de amônio, por exemplo, ele desliga essas ligações, ele quebra, né? Existem as ligações, o tioglicolato de amônio quebra essas ligações e depois com o neutralizante você volta a religar. Eles descobriram que com a progressiva ela age ali também no mesmo lugar, tá? Porque é o lugar que dá a forma para o cabelo, então é uma dedução científica muito mais aceita, que ele não chega a romper, mas ele deixa maleável. E aí depois do processo, a hora que seca a hora que põe calor, ele se fixa na nova forma, por exemplo. Então estava assim, ele amoleceu, aí você coloca ele na forma que você quer e acreditava-se, né? E o formol tem uma característica assim, formar uma película como se fosse uma maçã do amor, né? Que fica aquela coisa, aquela crosta bem brilhante, bem bonita. Por dentro a maçã pode até estar podre, pode até estar muito porosa e tal, que ainda assim ele tem essa coisa bonita. E só que o que acontece? Essas outras substâncias não têm a mesma característica do formol, ou não tanto quanto o formol, de formar essa película. Né? Então o que aconteceu? As fábricas começaram a colocar um outro tipo de encapamento, né? Um outro tipo de capa no cabelo, que são os derivados de petróleo. Os derivados de petróleo eles são conhecidos já há algum tempo, até pelo método low pool, não sei se você conhece, foi construído, foi idealizado para que o cabelo cacheado ficasse mais bonito. E a base do low pool é o quê? Existem algumas substâncias que são os sulfatos, que são substâncias usadas nos shampoos, que são agentes limpantes, como se fosse o detergente do shampoo, o agente que limpa, o ativo que vai fazer a limpeza. Só que descobriu-se que os sulfatos eles são muito agressivos ou muito abrasivos para o cabelo cacheado. Como o cabelo cacheado ele tem uma estrutura mais sensível, digamos assim, ele tem uma estrutura irregular e acaba sendo mais sensível. O sulfato ele tinha o poder, né? Ele tem o poder de mexer ali no cabelo, de agredir o cabelo de uma maneira a ponto do
cacho não ficar tão definido, a ponta do cacho não ficar tão bonito e sedoso. Então falou, bom, vamos parar de usar isso, né? Foi até uma americana que desenvolveu esse método e falou, vamos parar de usar sulfato. Só que ela encontrou um segundo problema, que era o quê? Muitos produtos hoje em dia contêm uma substância chamada de derivado do petróleo. Tem vários ativos que são derivados do petróleo, mas em geral o derivado de petróleo ele tem uma característica de grudar mesmo no cabelo e não sai tão fácil. Então, se você não usa o sulfato para lavar o cabelo, você não pode usar esses derivados de petróleo, porque as outras substâncias que são detergentes, entre aspas, mais brandos, mais suaves, que não agridem o cabelo cacheado, ao mesmo tempo eles também não conseguem limpar, eles não conseguem tirar do cabelo esses derivados de petróleo. Então, no low pool se usa shampoos sem sulfato, mas não pode se usar nada que tenha derivado do petróleo. E baseado nisso, eu tive a ideia, se esses derivados impregnam tanto no cabelo, impermeabilizam o cabelo a ponto de precisar de uma substância especial para tirar, será que isso não pode ser a substância que está encapando os cabelos, já que o formol encapava sim, mas outras substâncias não têm esse poder de impermeabilizar tanto? E aí o que eu vi foi que o derivado de petróleo tem uma influência muito grande nas químicas. É engraçado porque por muitos anos eu sofri tanto para fazer loiros, né, clarear cabelos, quanto para entregar um liso perfeito. Acabei descobrindo que a coisa que mais atrapalha o clareamento, que mais atrapalha o alisamento, é esse tipo de substância, esse tipo de encapamento do cabelo, que não é, olha só que interessante, quando você pega uma progressiva, ela tem o agente alisante e ela tem o derivado de petróleo, mas não necessariamente ela precisa ter as duas coisas. E o cabelo encapado que fica, hoje em dia, não é mais tão encapado, porque como usa esse derivado de petróleo, o derivado de petróleo ele não forma a mesma película que o formol faz. Ele forma como se fosse coisa um pouco diferente, que não é uma capa, é como se fosse um bloqueio mesmo. Não sei se você já teve contato com petróleo ou se você já viu alguém tendo contato com petróleo, e ele é muito viscoso e ele gruda mesmo. Ele acaba impermeabilizando. Eu não sei se você sabe, mas o plástico vem do petróleo. Então é como se você tivesse ali um filme, sabe esses filmes plásticos que a gente usa na cozinha? É como se você tivesse isso nos cabelos hoje em dia. Então, se você tem um filme plástico, você joga água, por exemplo, num pote que está com filme plástico, a água não entra, nada passa ali. Então, o que acontece é que a gente precisa ter o contato do agente alisante com o cabelo e acaba não podendo ter isso. E pior do que isso, o que acontece? Quando o derivado de petróleo está junto com a progressiva, ele não influencia, né, no alisamento, ele não deixa, ele não forma um bloqueio no cabelo, mas ele faz uma maquiagem. O derivado de petróleo pode fazer uma maquiagem, né? Imagina você, uma pessoa, uma menina de 15 anos fazendo seu aniversário de 15 anos, né, a festa de debutantes, e ela tá com um monte de espinha e cravo no rosto. E o que a gente faz? A gente faz uma bela maquiagem, um belo trabalho de maquiagem da pele para ela poder ir na festa. Só que quando ela lavar esse rosto, a espinha vai estar lá embaixo ainda, não é verdade? E para tirar essas espinhas precisa ser feito o quê? Um tratamento realmente para eliminar isso daí. E o que acontece? Muitas vezes, por essa característica da progressiva, de ter muito derivado de petróleo, de fazer essa maquiagem, porque ela faz uma maquiagem mesmo, deixa o cabelo mais brilhante, mais sedoso, porque acaba formando ali, como se fosse, tá? Não é bem isso, mas como se fosse uma película de um plástico filme, por exemplo. E o plástico filme, ele deixa tudo bonitinho, né? Você, quando o cabelo tá com esse encapamento, com essa película de derivado de petróleo, ele fica brilhante, sedoso, etc. Então muita gente tem usado progressiva como tratamento, o cabelo tá ruim, tá feio, tá opaco, vai lá, não, vamos fazer uma selagem, vamos fazer um botox para deixar esse cabelo bonito. Mas a verdade é que a progressiva é uma química e vai agir na estrutura do fio. Na estrutura do fio que já não está com o fio 100% saudável. Então isso pode prejudicar muito a saúde capilar. E isso vai dar o efeito rebote lá na frente, porque com o derivado de petróleo isso vai disfarçar e vai fazer com que o cabelo pareça que está saudável, pareça que está bonito, pareça que está selado. Muita gente fala, meu Deus, vai fazer a progressiva e depois vai fazer a luz e o cabelo vai estar selado. Não, ele não vai estar selado. Ele até vai estar um pouco selado por causa da diferença de pH e etc. Mas o principal é, se o cabelo está poroso antes, ele está poroso embaixo desse derivado de petróleo. A progressiva não recupera cabelo. A progressiva, ela age diretamente na estrutura do fio e cria essa película com os derivados de petróleo, que é o novo encapamento do cabelo. Você pode estar perguntando, pô, Felipe, então não pode ter derivado de petróleo? Olha, não é bem isso. O derivado de petróleo ele vai atrapalhar, ele vai formar um bloqueio mesmo no fio de cabelo e não vai deixar a progressiva nem o descolorante agir totalmente, né? Não vai usar todo o poder que teria essas químicas. Ele vai gastar muito do poder, por exemplo, o descolorante vai gastar muito do poder de clareamento para romper essa barreira do derivado de petróleo. E o alisamento também vai usar muito do poder de alisamento dele para romper essa
barreira. Mas ele é de todo ruim? Não. O derivado de petróleo ele cria uma lubrificação na fibra muito bacana. Por exemplo, se a sua cliente está com o cabelo, não está com o cabelo bonito e ela vai numa festa, ela vai num casamento, ela precisa tirar umas fotos, enfim, pode usar o derivado de petróleo para deixar o cabelo mais bonito para aquele dia, como se fosse uma maquiagem mesmo. Maquiagem é super válida. O grande lance é você entender. O derivado de petróleo tem essa característica e que ele pode te atrapalhar muito no dia da química, porque ele vai bloquear a ação da química, e saber aonde usar o derivado de petróleo. Porque você pode usar de forma benéfica o derivado de petróleo, né? Muita gente que entra no método liso 2.0, que é o meu curso com foco no liso perfeito, acaba falando, meu Deus, vou ter que trocar todos os meus produtos porque a maioria tem derivado de petróleo. Eu falo, não. Se você sabe que tem derivado de petróleo, então você sabe lidar com isso. Você sabe o que você vai precisar fazer se essa cliente for fazer uma química, que você vai precisar retirar esse derivado de petróleo antes de fazer. Então o grande lance é esse. Então qual é o malefício do derivado de petróleo? É você ter um bloqueio ali, você ter um bloqueador na hora de fazer qualquer química. Qual que é o benefício do derivado de petróleo? Por exemplo, quando a gente vai fazer um retoque, olha só que interessante. Se você vai fazer um retoque de raiz, não importa, de qualquer química, e você não quer que a química encoste, né, tenha contato com a parte da ponta ou do comprimento do cabelo, você pode usar a característica do derivado de petróleo de bloquear a ação da química para proteger o cabelo nos pontos mais vulneráveis, para você não precisar sobrepor uma química em cima da outra ali e ter uma margem de segurança maior para trabalhar. Então, assim, é aquela história. O derivado de petróleo, ele pode ser bem usado ou mal usado. Ele pode ser ignorado ou pode ser devida atenção a ele. Por exemplo, uma faca. Você tem uma faca na sua cozinha. Você pode usar uma faca para várias coisas. Cortar um pão, cortar uma carne, passar manteiga no pão, quiçá. E tem gente que usa a faca para cometer um crime, cometer aí um assassinato, matar outra pessoa. Então a faca, ela é boa ou é ruim? Se você precisa cortar um pão, se você precisa cortar uma carne, a faca é um instrumento que você precisa para isso. Agora, se ela for usada como arma, aí ela já não é tão boa assim. O derivado de petróleo é a mesma coisa. Ele pode ser usado, ele pode ser bem usado, bem empregado e contribuir para o seu trabalho rumo ao liso perfeito, ou ele pode te atrapalhar muito, principalmente se você ignorar ou se você usar ele errado. Olha só que interessante. Então, o grande lance está no quê, né? A maioria dos cabeleireiros acabam ignorando alguns conhecimentos que podem fazer uma grande diferença na profissão. Então, o que eu quero mostrar aqui para você com essa história é que ter o conhecimento aprofundado do que você faz, da sua profissão e das químicas que você usa, é uma oportunidade sem precedentes para você conseguir entregar o liso perfeito, para você conseguir usar os produtos que você tem aí no seu salão e para você conseguir ter sucesso na sua carreira. Porque quando você sabe o que você está fazendo, você consegue resultados melhores. Se você consegue resultados melhores, as suas clientes vão virar suas fãs e vão te trazer outras clientes. Mais do que isso, elas não vão te deixar, elas vão ser fidelizadas ou fanelizadas, como eu gosto de chamar. E muitas vezes você vai conseguir, assim como dezenas ou centenas de alunos meus já conseguiram, você vai conseguir valorizar o seu trabalho, cobrar mais do que você cobra pelo que você está fazendo. Eu sei que muita gente agora vai falar, Felipe, é que você não conhece a minha clientela, elas não vão pagar mais. Só que vão. Eu tenho alunos de tudo quanto é lugar, cidade pequena, cidade grande, eu tenho alunos em grandes metrópoles e em distritos. Eu tenho alunos na área rural, dentro de grandes cidades, eu tenho alunos em bairros nobres e em bairros simples, eu tenho alunos no litoral, alunos no centro do Brasil, alunos fora do Brasil que conseguem o exato resultado. Por quê? Porque eles conhecem os fundamentos do liso perfeito. Quando você conhece isso, você pode usar isso a seu favor. Como, por exemplo, os derivados de petróleo. Como, por exemplo, saber que o formol sim encapa o cabelo e que para você tirar essa capa você precisa de um procedimento, de um método para você conseguir tirar isso e desbloquear o cabelo, para você conseguir fazer. E quando eu descobri tudo isso, eu consegui clarear o cabelo, fazer lisos perfeitos em qualquer tipo de cabelo, em qualquer pessoa. E isso trouxe uma diferenciação muito grande para mim. E eu ensinei os alunos a ter essa diferenciação e eles tiveram muito resultado, tanto financeiro, quanto de clientes, quanto de atingir o liso perfeito. Então, eu espero que essa história te inspire, eu espero que essa história abra um pouco a sua cabeça para você entender mais sobre a realidade da nossa profissão e que você saiba usar esse conhecimento para o seu sucesso e para você conseguir finalmente
entregar o liso perfeito para sua cliente. Esse foi o Senta Que Lá Vem. A história, se ficou alguma dúvida, qualquer comentário que você tiver, você pode pôr nos comentários. Se tiver alguma dúvida, coloca lá também, que eu faço uma live semanal respondendo essas perguntas e vai ser um prazer, de repente, responder a sua. Tá? Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá e se inscreve, ativa a sineta para receber notificações de novos conteúdos e curta a página do Facebook para você também receber as notificações de novas aulas, novos conteúdos e novas histórias para você. Então é isso. Um grande abraço e sucesso sempre!